E a gasolina, os combustíveis voltam a ser notícia. Isso porque ontem, dia 28 de fevereiro, terminou a desoneração dos impostos federais em cima dos combustíveis. Mas será que isso devia ter sido mantido? Será que tem que ser desonerado de novo? Ou não, tem que voltar a ser cobrado? Fique no vídeo que a gente vai dar a nossa opinião, bem como trazer os fatos que fazem com que a gente veja se realmente deve ou não ser desonerados os combustíveis. Vamos ao vídeo. Vamos aí a um pouco de história, onde tudo isso começou lá em junho de 2022, a gente teve recorde dos preços da gasolina. E aí a gente via matérias como essa aqui da tela. Gasolina a R$ 9,00 já é uma realidade nos postos. Veja os preços. Então a gente via em vários postos aí do país a gasolina chegando realmente a altos valores. E isso aconteceu sim em relação aí ao momento de pandemia que veio acontecendo e também ao valor do petróleo no exterior. E isso fez com que a Petrobras tivesse que aumentar os seus preços em relação aos combustíveis. Com isso, o então presidente, Jair Bolsonaro, ele resolveu aí fazer uma medida para controlar esses impostos, controlar o valor aí do preço da gasolina, conseguir baixar e aí sim ver essa desoneração aí dos tributos. E aí foi quando a gente viu uma determinada matéria lá em 6 de julho de 2022. Entenda o projeto do governo para zerar impostos sobre os combustíveis. Então, dentro dessa PEC aí que o Messias Bolsonaro colocou, uma desses atos, uma dessas ações que ele queria fazer lá é estabelecer um teto de cobrança do ICMS para os combustíveis, para a gasolina. E esse teto era de 17%, tá? Visto que os combustíveis eles se enquadram numa classificação de serviços essenciais. Então isso quer dizer que era aplicado o teto de cobrança. Então antes a gasolina era cobrada 24,1% de média, mais ou menos, e o diesel 11,6%. Então ele estabeleceu assim, não, a partir de hoje o teto de ICMS que vai ser cobrado são 17% para os combustíveis. Além disso, então o governo federal ia zerar os impostos federais sobre os combustíveis, zerando então também o PIS/COFINS e o CID, que é mais o imposto federal que tem. E os estados, além desse teto de 17%, eles também poderiam escolher, seriam zerar os impostos para o gás de cozinha e também para o diesel. Então isso era uma escolha que os próprios estados tinham. Obviamente que isso deu uma crítica muito grande, afinal o ICMS hoje é o principal recurso de arrecadação para os estados, então muitos governadores aí chiaram, não gostaram disso. Mas, em contrapartida, o Bolsonaro criou ali uma estratégia para tentar minimizar esses problemas para os estados. E qual é essa estratégia? Essa PEC, que foi criada, então essa medida, ela ia ter um fundo, ia ser criado um fundo para compensar financeiramente os estados, a perda que os estados teriam com essa arrecadação, já que o ICMS, como eu falei, é a principal fonte de renda aí, dos estados. Além disso, os estados que tiveram uma perda na arrecadação no exercício de 2022 acima de 5% do que arrecadaram em 2021, o governo também iria arcar com este excedente. Então, como todos nós sabemos, essa medida acabou sendo aprovada, e isso foi em questão de uma semana o combustível chegou a baixar mais de 9%, e aí a gente viu matérias como essas que estão na tela. O preço dos combustíveis cai após corte de impostos. Então a gente teve uma queda drástica aí nos combustíveis. Mas então vamos aí ao cenário atual. A gente já sabia que essa PEC ela iria até dia 31 de dezembro de 2022. E ali quando o Lula ele acabou ganhando as eleições, ele disse que não prorrogaria essa PEC, que voltaria às tributações. O atual ministro aí, Paulo Guedes, ele tinha sugerido de manter pelo menos até janeiro, mas não era essa a ideia do Lula. Claro que começou o ano ali, final do ano também isso já teve uma grande repercussão, porque os preços eles voltariam a aumentar. Foi então que no dia 2 de fevereiro o Lula resolveu prorrogar sim essa PEC até o dia 28 de fevereiro, que no caso foi no dia de ontem. Ele e o ministro Haddad, eles acabaram se encontrando aí na segunda-feira e ali o Lula já mostrou a sua intenção em voltar com essa tributação. Mas vamos aí a algumas questões. Você acha que realmente deveria voltar ou não a ter essa tributação? Quando a gente vai analisar aí dados lá de 2022, quando essa gasolina e os combustíveis estavam em altos preços, a gente também pode ver que teve sim um aumento muito grande do preço do barril de petróleo, que em maio de 2022 estava em 115 dólares. Tá certo? Sim. Pensei que você ia falar alguma coisa. E se a gente for comparar aí a patamares de hoje, o barril de petróleo ele está cotado a 83 dólares.
Então a gente já pode ver que teve sim uma redução do custo, considerando aí um valor do exterior, um valor global, né, que é uma das variáveis que acaba compondo os combustíveis aqui no Brasil. A gente tem que lembrar também o quanto de impacto financeiro isso traz para os cofres do governo federal. Então, se a gente for pegar em termos de valores, o governo deixa de arrecadar cerca de 8 a 10 bilhões de reais por mês por causa dessa isenção. E obviamente que isso é um excelente dinheiro, isso é um grande dinheiro, que ser utilizado para projetos faz muita falta. Lembrando que o ICMS ele é muito utilizado, né, o retorno aí do ICMS é usado para verba em educação e em saúde. Então, com certeza isso vai fazer falta. Inclusive foi passado, né, no Congresso a PEC para furar os tetos de gastos, justamente porque já vai faltar dinheiro, já falta dinheiro no governo federal. Mas mesmo diante de todo esse cenário, dessa isenção que teve, se a gente for pegar o quanto o governo arrecadou em ano de 2022, a gente vê que ele bateu recorde, né? Como na tabela aqui embaixo que o Guto vai colocar, ele bateu... Como a gente vê aqui no gráfico que o Guto vai colocar aqui na tela, a gente vê que em 2022 a gente bateu o recorde de arrecadação federal. Isso já corrigido pelo IPCA, que é o nosso índice de inflação. E é claro que o recorde dessa arrecadação se dá muito também ao resultado das estatais, que tiveram grandes lucros aí, né, nesses últimos anos, no ano de 2022 também, e o governo, sendo o principal acionista, acaba tendo esse retorno também dentro da arrecadação. O que a gente sabe é que essa desoneração ela é temporária, ela foi temporária, então isso vai sim afetar, volta essa tributação, e a gente entende também, vê que isso é uma parcela muito grande da arrecadação aí do governo, né, esses impostos aí dentro dos combustíveis. Então isso com certeza acaba afetando muito o orçamento do governo. A gente também sabe que os impostos no Brasil eles são altos, mas a gente não pode simplesmente ter uma mudança de uma hora para outra, porque isso afeta muito o orçamento e não pode ser feito a moda louca aí, então tem que ser feito de uma forma controlada. E os impostos voltando a incidir sobre os combustíveis vai fazer sim com que eles aumentem. Claro que não vai chegar a patamares lá de 8, 9 reais como estava antes, né? Pelo menos não pode chegar, até porque o barril do petróleo ele caiu bastante. Então não tem por que a gasolina chegar aos preços que estava. Voltando à cobrança dos impostos, o que deve aumentar é algo em torno ali de 69 centavos no litro da gasolina. Pelo menos é o que se estima, né? Em função do preço do barril do petróleo de agora e em função do aumento, né, da incidência novamente dos impostos, né? Então, pessoal, é o seguinte, a gente tem que ter uma reforma tributária, a gente sabe disso, a gente tem que pagar menos impostos, a gente sabe disso também. Hoje a gente trabalha praticamente meio ano só para pagar os impostos, né, para pagar os impostos sobre tudo que a gente consome, mas, como o Thiago falou, não pode ser feita a moda louca, não pode simplesmente cortar isso e deixar assim, né? Não pode ter esse rombo muito grande nos cofres do governo federal, até porque voltar os impostos vai ajudar muito, né, o governo a diminuir o rombo das contas públicas, que esse ano está estimado em 230 bilhões de reais. Então, minha opinião, nossa opinião, na verdade, é que a gente discutiu bastante isso também, sim, deve voltar a cobrança. Obviamente que a gente não gosta de pagar imposto, mas para o bem do país, para o bem da gente no longo prazo, né? A gente sabe que no curto prazo é sempre bom pagar menos, mas no longo prazo deve sim voltar, até para diminuir esse rombo das contas públicas, e isso deve ser feito de forma mais controlada, de uma forma orçamentária mais bem feita. Exatamente, manter essa esperança de que sim, os impostos eles vão ser reduzidos de uma forma controlada e de uma forma com que o país também tenha uma saúde financeira. Exato. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhe com aquele seu amigo, ative o sininho para receber todas as notificações e nos siga em todas as redes sociais, Seja o holder, e amanhã às 20 horas aqui tem live. Não perde. Valeu.